Redação Novo Tempo de volta na sua rádio Novo Tempo e também na sua TV Novo Tempo. Este é o último bloco do programa de hoje e a gente começa essa última parte falando de uma coisa que muita gente gosta, mas que tem uma relação aí com uma pesquisa, ou uma suposta pesquisa. Um estudo publicado em abril por uma revista científica norte-americana provou que comer chocolate aumenta significantemente as chances de emagrecer. No entanto, tudo não passou de uma farsa. Isso mesmo, você já estava ficando feliz, né? Pegadinha. O próprio autor da pesquisa tratou de contar a verdade. Ele disse que o objetivo dele foi mostrar como estudos sobre dietas, mesmo tendo péssima qualidade científica, conseguem grande repercussão. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Fica a dica aí de não sair acreditando em tudo quanto é pesquisa que você vê publicada por aí. Em diversas formas. Você é um grande, eu diria, eu ia usar a palavra defensor, mas não é defensor, uma pessoa contra muitos tipos de pesquisa, né, Hélio Moura? Eu sou muito crítico com pesquisas. Crítico, é essa palavra que eu estava tentando achar, obrigado. Justamente por causa disso, porque, por exemplo, essa pesquisa dele, ele falou que foi uma farsa, mas não foi totalmente uma farsa, ele realmente entrevistou, né, um grupinho ínfimo de pessoas e disse, olha, se comer chocolate emagrece. Porque essas pessoas aqui, ó, entrevistei 3 pessoas, eu, por exemplo, ó, o André Leite come chocolate e emagreceu. Não, chocolate que não engorda. Isso prova, então, que comer chocolate emagrece? Não prova. Funcionou nele, mas olha, não é uma verdade absoluta. Tá acostumado, né? Eles não estão vendo o leite, mas sabem que ele é bem magrinho. Qualquer chocolate que ele comer não vai fazer a menor diferença. O leite está em forma. Aí entrevistou o Leite, ele comeu chocolate e ficou magro. Me entrevistou, eu não comi chocolate e continua acima do peso. Pois é, aí então, a pesquisa vai dar certinho. Mas o interessante é que essa pesquisa está chamando a atenção justamente para uma coisa que acontece muito, que é modinha, né? Toda hora você vê aí nas bancas de revista uma capa, uma nova descoberta fantástica para emagrecer. Agora é a dieta da melancia, a dieta da água, a dieta do milho, a dieta da lua, do sol, de tudo. Não, e tem as pessoas acreditam fielmente naquilo e vão atrás desse negócio, perdendo a saúde em troca de perder quilos. Não é só a pesquisa para emagrecer, mas tem os grandes vilões e os mocinhos da saúde. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram que eu dei muita risada. Era um ovo abraçando o glúten e falando assim: fica calmo, eu entendo o que você está passando. Porque ele já passou por isso. Porque o ovo, ele já foi bonzinho, ele já foi vilão, coma um ovo por dia, não, só a clara, porque a gema tem muito colesterol. Então é assim, oscila muito. E agora não pode comer trigo, e agora o glúten faz mal lençóis, e tal. Gente, é celíaco que não pode comer glúten, o resto fica à vontade. Agora, uma coisa que eu sempre fico pensando nessas questões que tem a ver com pesquisa, principalmente com alimentos ou, enfim, que podem se relacionar com algum tipo de indústria, eu sempre fico com o pé atrás. Porque, por exemplo, eu lembro de anos atrás, e de tempos em tempos aparece alguém falando assim, olha, faz bem você tomar um copo de vinho por dia. Vinho, a gente sabe, é uma bebida alcoólica. Álcool faz mal para a saúde das pessoas. Tem gente que morre por causa do consumo de álcool. Aí você olha, não, o vinho faz bem o consumo de... Só que aí você pega essa pesquisa, aí você vai a fundo, você descobre que o que faz bem, na verdade, é um composto da uva, que é muito melhor você tomar só o suco de uva. Mas aí, quem é que está patrocinando, quem está pagando essa pesquisa para falar bem do vinho? É a própria indústria que vende vinho. Vinícola, obrigado pela palavra. Estou ruim de palavras hoje. O Hélio hoje está sendo um banco de palavras. Obrigado, mais uma vez. É a indústria vinícola, ou seja, se a indústria vinícola está pagando para falar bem do consumo de vinho, é no mínimo um motivo para você desconfiar do resultado dessa pesquisa, não é? Agora, existe um eu acho que a questão comercial está fortíssima nisso, mas existe o processo da pesquisa científica que também precisa ser analisada e esse cara que fez essa pesquisa coloca em xeque isso. Por quê? Essa pesquisa foi divulgada numa revista científica. O que é isso? É uma revista que não é feita para o público em geral. É uma revista para pessoas, para acadêmicos, para pares, aqueles que estudam a mesma área. E esse tipo de revista, ela precisa ter um rigor fortíssimo para que isso seja aprovado. O problema não é essa pesquisa ter passado por várias coisas midiáticas, vários jornais, várias revistas, rádio, televisão,
terem divulgado essa pesquisa, mas elas terem passado, essa pesquisa ter sido aceita numa revista que tem o rigor científico que ela tinha, ou que ela tem ainda. E aí você acaba... Que ela diz que tem. Que ela diz que tem, e você acaba percebendo como é muito frágil esse tipo de coisa. Como funciona uma revista como essa? Tem lá um corpo de editores, né, que vão ler aquela pesquisa e vão dizer se pode passar ou se não pode passar. Mas, ao mesmo tempo, você tem os acadêmicos que estão cada vez precisando produzir mais, estão sendo mais apertados para poder produzir, se pensa mais em quantidade e menos em qualidade. Então, ele lê lá, faz uma nota, para mim passou, para mim passou, para mim passou. E aí, passou uma pesquisa como essa, e quem lê esse tipo de revista? Cientistas. Um nutricionista, por exemplo, né? É uma revista que tem um artigo sobre nutrição. Né, da área. Aí você pega um nutricionista recém-formado, que aprendeu lá na faculdade que ele nunca pode parar de estudar, ele tem que estar sempre se informando, e aí ele leu essa pesquisa. Vai passar Nossa, para o paciente. deixa eu ajudar aqui os meus pacientes a perderem peso. Deixa eu receitar chocolate. Então, é isso que esse tipo de revista causa. Ela está formando a mentalidade desses profissionais que estão buscando um material que é científico como base do trabalho. E tem outro problema também, né, Wagner? Que é a própria mídia. Vamos falar aqui da gente, né? Da gente Mas mesmo, eu acho a mídia o menos problemático, porque a mídia usou uma fonte. Uma revista científica publicou uma pesquisa. Se essa revista científica, que tem todo o seu rigor científico, publicou essa pesquisa, ele pode usar isso como uma fonte, e uma fonte fidedigna. Mas em alguns casos eles usam apenas a fonte da revista, não vai buscar e pesquisar outras pessoas, um contraponto para poder melhor explicar sobre o assunto. Não foi falado aqui, mas também tem uma outra coisa. Uma palestra, uma vez eu vi, mas falando mais de jornalismo, não especificamente de saúde, jornalismo científico num todo, muitas vezes o jornalista, naquela pressa de publicar e procurar realmente uma manchete, ele vai nessas fontes e às vezes algumas pesquisas estão em andamento, inclusive. Mas aí, né, para poder manchetar e ganhar audiência, ele já publica lá pelo título. Fazer isso vale o furo da reportagem. Fazer o furo da reportagem, uma pesquisa que está em andamento, que está em estudo. E, principalmente, às vezes, com casos relacionados ao criacionismo, evolucionismo, esses assuntos mais complexos que, às vezes, é difícil a gente entender, né? A gente teria que ter uma explicação muito maior para entender assuntos como esse. É até interessante isso que você falou, do caso de pesquisas relacionadas mais a, enfim, coisas que têm a ver com a origem da vida, seja por um viés criacionista ou evolucionista, isso depende muito de qual cientista ou de qual, inclusive, qual revista está divulgando esse trabalho, mas você acaba tendo até situações de o que a gente chama de saia justa, né? Eu vi recentemente uma reportagem, e aí com uns acréscimos do jornalista Michel Somborges, que inclusive uma vez participou com a gente aqui no Redação Novo Tempo, de uma escavação recente que aconteceu na costa leste da África, que encontraram, numa escavação, artefatos fabricados assim como se fossem ferramentas, cuja datação é anterior à datação da existência de seres humanos naquele mesmo lugar. E aí, é lógico, isso tudo datação baseado de um ponto de vista evolucionista. E aí o pessoal fala assim, mas como é que é possível, então, ter surgido ferramenta aqui antes da existência de ser humano de acordo com a datação evolucionista? Então, isso dá um nó na própria forma como a mídia, que não descarta totalmente o viés do criacionismo como a ciência também, assim como o evolucionismo, e aí você tem essas situações de saia justa, o que faz com que você, mais uma vez, levantando o ponto desse nosso bloco aqui, duvide de muitas pesquisas que você vê por aí, principalmente as relacionadas com a teoria da evolução. Então, essa fragilidade que a gente tem nessas revistas que colocam para a gente esse tipo de pesquisa, que eu acho que é isso que dá o norte para a gente. Quando a gente lê uma pesquisa dessa, a gente começa a pensar no assunto, começa a procurar mais coisa, e a gente ouve o Hélio falar, né? Eu não acredito muito. É engraçado, porque o jornalista, ele já contesta por si só, né? Uhum. Você vê que a gente é muito... Aqui está tudo ótimo, o nosso embate é tudo educado, né? Mas o jornalista já tem
no DNA dele o lance de eu vou contestar, eu vou ver o que... Eu vou começar a ver se isso é chato, isso mesmo. Né? Não posso falar isso aqui, é muito... Tem quatro aqui, né? Eu não posso, eu vou apanhar. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, que a fragilidade desse tipo de pesquisa desses lugares e dessas pessoas que chegam com esse tipo de coisa, ela dá para a gente uma vontade de começar a não acreditar em mais nada. Mas é importante, porque a dúvida é importante, né? Sim, só que é o seguinte, você vai para um lado, né? Você não sabe se é de verdade ou não. Aí você vai para o outro e começa... Para onde que a gente vai? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa despertar no nosso coração mesmo, como ser humano, da gente poder verificar o máximo que a gente conseguir. A gente não aceitar tudo de primeira, entendeu? Mas é muito complicado quando o assunto é ciência. Porque no Brasil, principalmente, o que tem? Nossa, é científico. Olha, foi feita uma pesquisa. Então, isso se traveste de uma verdade imbatível. Ninguém questiona. Ah, foi feita uma pesquisa científica. Até o autor, ele coloca uma coisa interessantíssima, o autor dessa pesquisa do chocolate, né? Ele diz o seguinte, ó, se um estudo nem mesmo lista quantas pessoas participaram ou alega que é estatisticamente significante, e pronto, diz lá, olha, estatisticamente significante, mas não diz qual o efeito, você deve perguntar o porquê, deve questionar. Então, não é porque é ciência, não é porque foi uma pesquisa que está isento de ser um problema, de estar incongruente ali. Você tem que questionar essa pesquisa. E a pesquisa que se preza, ela tem que mostrar o seu método. Então, quantas pessoas foram ouvidas, em que circunstâncias, que resultados foram trazidos e tudo isso. E o Leite está me olhando com uma cara de que tem que encerrar o bloco. Exatamente, está na hora de encerrar esse bloco aqui já, mas fica esse bloco e o programa também, né? Mas então fica a dica aí para você, desconfie sempre que você vê alguma informação, busque fontes diferentes, fontes que se contradizem, inclusive, para você poder formar a sua própria opinião. E infelizmente, talvez para muita gente que está vendo e ouvindo a gente, chocolate realmente não emagrece, só dá espinha no rosto mesmo, né? Poxa vida. Mas enfim, eu quero agradecer a Célia Grace mais uma vez. Celinha, obrigado pela presença aqui com a gente no Redação Novo Tempo. Obrigada pelo convite. E os amigos aqui que fazem parte sempre do Redação Novo Tempo, a gente volta a se ver na semana que vem. E você também que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela TV, o nosso próximo encontro é na semana que vem. A gente se vê. Tchau!